Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no resumo executivo do Mapa Estratégico de 2026 do Grupo Mulheres do Brasil, o nosso conhecido GMD. Sabe, muito além de dados frios e corporativos, o que a gente quer entender aqui é a história de como uma organização dessa magnitude planeja escalar e potencializar o impacto social dela através de novas parcerias. O foco é desembolar esse plano super ambicioso e descobrir como se constrói o futuro de uma rede tão vasta. Bora lá? E para começar do jeito certo, a gente precisa ancorar essa conversa na escala real da organização. Dá só uma olhada nesse número. O GMDB impactou, só no último ano, incríveis 818.850 pessoas. É quase a população de uma capital inteira. E isso só acontece porque eles operam através de uma rede de 157 núcleos ativos no mundo todo. Ou seja, a gente está falando de uma presença institucional muito consolidada, com um volume de impacto que pouquíssimas organizações sociais conseguem atingir. É uma fundação e tanto para qualquer plano de expansão. Bom, para entender como o futuro dessa rede foi desenhado, a gente vai seguir uma matriz clássica de 4 quadrantes. Vamos passar rapidinho pela introdução e depois pular direto para as forças, que são os grandes ativos internos, as oportunidades, olhando o ambiente externo, as fraquezas com os desafios internos e as ameaças, que representam os riscos estruturais. E claro, a gente encerra com conclusões e os próximos passos bem práticos. Começando então para a nossa introdução ao mapa estratégico com foco em expandir o impacto global. O mais interessante de notar logo de cara é que o coração da estratégia continua sendo a presença global massiva do GMDB. A grande meta para 2026 é descobrir como alcançar uma escala verdadeiramente sistêmica. E o caminho escolhido para isso é avaliar potenciais parcerias tecnológicas externas, mas sem perder aquela essência robusta que já foi construída até aqui. Vamos logo para o primeiro quadrante. Forças, ativos do GMDB e os pontos fortes internos. Aqui, o olhar está puramente focado nessa capilaridade territorial impressionante que a gente comentou e também nos ativos institucionais que já estão super estabelecidos e vão servir de base para tudo que vier pela frente. E a fundação de toda essa força, gente, está baseada em princípios totalmente inegociáveis. Governança suprapartidária, defesa da democracia, direitos humanos, igualdade racial e não discriminação. E por que isso importa tanto? Porque na prática, esses princípios funcionam literalmente como um filtro rigoroso de governança. É exatamente isso que garante a credibilidade da instituição, permitindo que eles conversem de igual para igual com as mais diversas esferas governamentais e empresariais, além de blindar a organização contra qualquer tipo de oscilação política. O que nos leva aos resultados documentados. Se a gente comparar o perfil de 2023 com o de 2024, dá para notar uma leve redução, né? Caiu de 205 para 185 projetos e rolou uma quedinha no alcance direto também. Mas calma lá, é fundamental interpretar esse dado do jeito certo. Essa consolidação de projetos não é um passo para trás. Na verdade, é um sinal claríssimo de amadurecimento estratégico, o foco mudou para a qualidade, entregar um impacto muito mais profundo e que seja altamente auditável. É isso que dá credibilidade indispensável na hora de captar recursos no futuro. Mudando a perspectiva lá para fora, a gente entra no segundo quadrante: oportunidades, o ambiente externo e como aproveitar aqueles ventos macro a favor. É hora de mapear as tendências legislativas, tecnológicas e políticas que estão prontinhas para acelerar a missão do GMD. Olhando para o cenário externo, temos 3 avenidas gigantescas de expansão se abrindo até 2026. Primeira, as políticas federais de conectividade escolar, que podem derrubar barreiras tecnológicas enormes na base. Segunda, a Lei de Igualdade Salarial, que cria uma demanda corporativa nova, já que as empresas vão precisar de parceiros capacitados para aplicar essas políticas de equidade. E terceira, a janela eleitoral, que dá aquele empurrão no movimento Pula para 50%, focado na paridade de gênero na política. São oportunidades imediatas e muito claras. E para com toda estratégia ambiciosa, tem os seus percalços, né? O que nos leva ao terceiro quadrante: fraquezas, com os desafios internos e os gargalos operacionais. Aqui, o planejamento olha para dentro da casa e exige que os buracos operacionais sejam resolvidos muito antes de qualquer parceria sair do papel. O primeiro grande gargalo é a meta ousada de bater 200 mil mulheres cadastradas até 2026. A conta é a seguinte: a base atual representa só 67% dessa meta. Isso significa que tem uma lacuna de 33% aí. Ou seja, eles precisam atrair mais de 65 mil novos participantes. E o planejamento mostra que, no momento, falta um plano estruturado e com dinheiro em caixa para dar esse salto gigantesco. Sem um detalhamento operacional e sem separar bem o impacto histórico das novas iniciativas, essa meta acaba ficando só no plano aspiracional.
Outra fraqueza apontada e que chama muita atenção é o que eles chamam de cronograma comprimido. Isso representa um risco operacional altíssimo, o tempo previsto entre formar qualquer falha logo na estreia. Afastando um pouco mais a nossa lente, chegamos ao último quadrante: as ameaças, os riscos estruturais externos e as vulnerabilidades sistêmicas macro. Aqui, é vital compreender os fatores pesados lá de fora que podem barrar a participação do público-alvo da organização. Sendo muito objetivos sobre as ameaças que não dependem do GMD, a gente vê barreiras gigantes. Na política, a polarização de um ano eleitoral como 2026 pode acabar instrumentalizando pautas e isolando parceiros fundamentais. Na economia, a expansão agressiva das famosas bets, as casas de apostas esportivas, está literalmente drenando o microcrédito e a renda das famílias, o que machuca direto as iniciativas econômicas das mulheres. E no pilar social, a violência doméstica, que além da gravidade de segurança óbvia, atua como uma barreira física e estrutural, bloqueando muitas vezes o acesso dessas mulheres até mesmo a um celular ou internet. Depois de processar tudo isso, a gente vai para a conclusão e os próximos passos, com os pré-requisitos imediatos. A reta final desse resumo executivo foi bem inteligente, porque, em vez de entregar um plano finalizado e bonitinho, ele entrega um baita de um checklist de ações urgentes. Tem ações aqui que são simplesmente mandatórias. Primeira, formalizar uma governança mista. Isso significa desenhar linhas muito claras para garantir que os dados históricos do GMDB não se misturem e fiquem protegidos de qualquer parceiro externo. Segunda, rodar diagnósticos de conectividade nos núcleos pilotos o quanto antes. Afinal, qualquer sonho de escala digital precisa de internet funcionando na ponta. E terceira, validar todas as premissas de integração antes de dar o play operacional. O que nos deixa com uma reflexão final que vai direto ao ponto. A infraestrutura digital vai conseguir acompanhar a ambição social de 2026? Essa é a pergunta de ouro que deve manter todo mundo focado agora. O trabalho de preparação é pesado, sim, mas é exatamente essa base sólida que vai transformar um mapa estratégico tão bonito no papel em um impacto real, auditável e duradouro no futuro. Muito obrigado por acompanhar mais esse mergulho no conteúdo com a gente e até a próxima!